Estamos ao vivo? Opa, boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Oi, gente. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com a grande professora Fernanda. Ela vai aqui falar um pouquinho mais humildemente aqui da carreira dela, né? E vamos falar aqui de teste de hipótese, mas antes vamos cumprimentando aqui a galera aqui que está chegando. Já tem, deixa eu ver aqui. Caramba, já tem 15 pessoas assistindo aqui, hein? Maravilha. Olha aí. O meu aluno lá da comunidade, Nuno Araújo, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Nuno. Olha aí, Ana Clara Mioto, boa noite. Luciano Guimarães, boa noite. Olha aí, meu irmão, boa noite, Thiago. Todo mundo querendo aprender teste de hipótese. Né? Ó, minha aluna também lá da comunidade, a Carla. Cristiane Máximo, opa, boa noite. Olá, pessoal. Olha aí, o meu irmão tá falando que as expectativas altas, hein, professora Fernanda? Olha a responsa aí. Espero que curta. A Massa. pressão, olha a pressão. Essa é a minha primeira live. Olha aí. A estatística Nossa oficial amiga Kellen. é o meu Instagram Top. preferido. Eu sempre falo dela. Top. Maravilha. Também a gente sempre comenta aqui também, galera muito boa lá do Estatística Oficial, lá no Instagram, né? Bomba. Muito massa. Olha aí, Humberto Castro, aluno também lá da comunidade, Fernando Costa. Opa, maravilha. O pessoal tá animado, hein? Acho que acertamos no tema, hein? Maravilha, hein? Sensacional. Bom, então a gente já pode dando início, mas o que você acha? Beleza. Já tem bastante gente? Beleza, então. Então, fazer uma breve introdução aqui, né? Então, obrigado mais uma vez aí, né, por ter aceito aqui trazer esse conhecimento, né, que é difícil de encontrar, né, e muito legal, né? Eu vi teu trabalho lá no Instagram, achei muito massa, né, você lá falando dos seus alunos, né, e você tá fora do país hoje, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como é que você foi para ir para fora? Eu vou falar. A gente já está vendo o meu slide ou ainda não? Ainda não. Você quer que eu coloque? Mas beleza. Então, pedir para você só se apresentar aí humildemente para a galera e depois a gente. Ah, tá no slide a apresentação beleza. Fechou então. Agora o pessoal já está vendo então. Tá ótimo. Maravilha. Então, esse slide é só para quem está chegando e está perdido para saber o que vamos falar hoje. Mas, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Porque quem é essa professora Fernanda? Então, essa sou eu. Atualmente, eu sou professora na Universidade Estadual da Califórnia. Eu comecei agora, esse ano. Mas, então, falando de mim, como que eu cheguei aqui, eu vou mostrar um pouquinho, eu brinco que é o meu CV, né? Que é um pouquinho a minha história profissional. E eu me formei em estatística na UFRJ, eu sou do Rio de Janeiro, como você deve ter visto pelo meu sotaque. E quando eu fiz estatística, eu senti que era um curso muito teórico. E fazendo estágio, eu vi a aplicação. Eu fiz estágio na área de marketing. Eu adorei essa parte de negócios, de marketing, mas eu não sabia nada, porque eu fazia faculdade de estatística. Então, eu resolvi fazer um mestrado na PUC. Na verdade, foi um MBA acadêmico, com foco em marketing. E aí, depois que eu terminei... Uma avenida, né, de aplicações, né? É impressionante, né, a quantidade de aplicações em marketing. Tem muito... Na verdade, estatística você aplica em qualquer lugar, né? Até hospitalar, né? Medicina... Mas no marketing tem muito jeito de aplicar. Eu trabalhei com pesquisa de mercado, né, de marketing. E aí, na PUC, eu vi a parte mais de business. Não tinha muita aplicação da estatística ali, mas eu aprendi conceitos de business, de negócios, organizações e marketing. E aí, eu tive a oportunidade de vir para Boston, onde eu fiz um mestrado na faculdade Bentley. E esse mestrado lá, eu fiz em Marketing Analytics. Eu entrei nesse mestrado em 2012. Na época, nem existia esse termo Business Analytics. Eu vi até num site, eu acho que em 2011, que foi quando eu estava aplicando, deviam ter umas 8 universidades nos Estados Unidos, 8 ou 11, agora eu não lembro direito. Professora Fernanda, deu um ruídozinho agora que...
É Tem um melhor botar ruído o agora. fone. Você apertou, eu não sei. Eu não sei se você fez alguma coisa diferente aí, mexeu em algum lugar. Não, só Não? tô É porque não estava perfeito o som e começou um ruído estranho. Eu estou escutando. Como é que tá o pessoal aí de casa? O pessoal está escutando com ruído? Porque eu posso botar o meu fone. Pessoal, tá com ruído aí também no áudio? Como é que tá? Só o meu aqui. Como é que, como é que tá o som aí para vocês? Por favor. Cadê? Obrigada, João Marcos. Eu acho que eu não tenho de delay, né? Ah, tá É, chiando? Ah, então tá bom. tá chiando É sim. porque eu queria evitar colocar o fone, mas Mas o fone ele vai inibir esse chiado? Vamos ver se a gente eu não consegue. sei, eu não tô ouvindo chiado. Vamos ver. Vamos ver. Opa, acho que agora. Alô? Oi? Agora tá 100%, hein? Ah, 100% tá agora, ótimo. legal. Só falando aqui, ó, o João Marcos, meu aluno da comunidade, falou: boa noite, grande Thiago, excelente convidado. Fernanda Maciel tem compartilhado um material excelente, somos privilegiados com essa live. Que legal. Ele já acompanha teu trabalho, então, ó, que massa. Obrigada. Legal. Obrigada. Eu vi o pessoal falando que era um barulho de ventilador. Eu tô até com a janela fechada e eu não tô com o ventilador aqui, mas deve ser o ventilador do computador, né? Mas enfim, Verdade. então, posso voltar aqui ao meu Por CV? gentileza, Não, manda então, abraço aí. é só para falar que, assim, na época que eu fiz faculdade de estatística, nem existia. Não existia isso. Big Data, nunca ouvi falar. Eu fiz estatística porque eu gostava de matemática. E quando eu fiz o mestrado em 2012, aqui nos Estados Unidos, em Boston, não existia Business Analytics. Mestrado em Business Analytics eram muito, muito poucos. Esse mestrado que eu fiz foi em Marketing Analytics. E eu achei perfeito porque eu pude combinar a estatística com o marketing. Era um mestrado exatamente que combinava ali, né? O Analytics, Excelente. a estatística Vou te aplicada. contar que eu também fiquei sabendo muito há pouco tempo, né, que existia essa área de marketing analytics por meio da professora Lilian Carvalho, né, que é coordenadora de marketing digital da FGV, né, e aí conheci outras pessoas que trabalhavam na área. A gente entrevistou também aqui um referência também, que é o professor Brey, né, você deve conhecer, da FPR, né, também, e o professor Marco Severo também, né, e agora você vai trazer aqui também essa ideia para a gente, né? Maravilha. Show de bola. Eu Manda gosto de abraço. aplicar a estatística, não precisa ser em marketing, né? Inclusive, já que eu falei do meu mestrado, mas eu trabalhei um tempo, e eu voltei para a mesma universidade para fazer um doutorado em Business Analytics. Então, eu abri um pouco o meu leque, né, de marketing para business. Inclusive, a minha dissertação de doutorado foi estatística aplicada na economia. Então, assim, falou em aplicar Bem número, eu estou diversificado. aplicando. Legal. Eu gosto de poder ter essa experiência, né, com várias áreas diferentes. Eu acho que É bom. enriquece muito a pessoa, né? Com certeza. Então, a minha experiência profissional no Rio, eu estagiei na Embratel e na Sul América, e eu também trabalhei na Mobile for You, também conhecida como M4U. E aqui em Boston, eu estagiei na Copérnicos e eu trabalhei, depois do mestrado e antes do doutorado, na Management Insights Technologies. Essas duas empresas, elas são empresas de consultoria. Que legal. Então, você vivenciou bastante o mercado também, né? Maravilha. Sim, com aplicações. Essa Management Insight Technologies, os clientes eram a Amazon, era na época que o pessoal estava falando da cloud da Amazon, a AWS, então era uma coisa bem tecnológica, assim. E a Copérnicos era mais marketing. E aí eu terminei meu doutorado e vim para a Califórnia. Eu terminei meu doutorado esse ano, e esse ano eu comecei a trabalhar aqui, então eu ainda sou recém-chegada, né? Eu morei muitos anos em Boston, tendo que aguentar o inverno e neve, e não é fácil para quando você é nascida e criada no Rio de Janeiro. Então, agora eu estou feliz aqui no calor, acima de 30 graus, estou amando, sim, eu sou, não reclamo. Então, agora eu sou na vida acadêmica, né? Eu sou professora e tal, com doutorado, dando as minhas aulas e fazendo as minhas pesquisas. Então, isso é como eu cheguei aqui. Esse é o meu currículo. Tem uma homônima sua aqui, ó.
Fernanda Maciel. Ah, não, Fernando Fernando. Maciel. Meu irmão gêmeo. É. Xará, E bota xará nisso. a mestra Cat, o pessoal também chama de matemarketing. Nunca ouvi falar nesse termo. Eu ainda tô aprendendo alguns termos em português. Então é engraçado, porque agora que eu tô, digamos, estabilizada, né? Eu terminei meu doutorado, eu tô com um emprego aqui, eu comecei a fazer esses vídeos para o YouTube. Eu criei meu canal no YouTube há 1 mês. Muito bom. Depois, então, inclusive, você vai mandar aí pra gente teu canal, pra gente... Vou mandar assim. Maravilha. A parte jabá está no último slide, para não ficar muito chato agora tranquilo. no começo. Mas eu posso dar o link aqui no... Não, de boa, de boa. Mas assim, eu resolvi fazer vídeos em português, porque eu acho assim que em inglês, pessoas de qualquer país pode fazer vídeo em inglês. E tem muito brasileiro que não sabe inglês, e aí não aprende estatística porque não sabe inglês. Então, como eu sei português, claro, já existem vídeos no YouTube ensinando. Mas eu falei, eu tenho o meu jeito, de repente as pessoas gostam do meu jeito de ensinar, eu gosto de um jeito bem aplicado, e vou fazer uns vídeos aí, de repente o pessoal gosta. Excelente. Então eu completei 300 seguidores inscritos no meu canal no YouTube, eu estou super comemorando. 300 pessoas que não me conhecem se inscreveram no meu canal, que legal. Eu tô toda boba, eu tô aqui brincando de ser professora online. É porque também tem isso, sabe? Eu tô dando aula atualmente online. Eu comecei a dar aula na faculdade, já tinha o Covid, e as aulas já estavam todas online. Então eu não tive nem a oportunidade de ver a cara dos meus alunos, de dar aula numa sala de aula nessa universidade. Eu dava aula em Boston, na Bentley. Mas aí você é tudo tão... Eu me acostumei tanto a falar com a câmera que eu posso gravar, já perdi a vergonha. Eu era muito envergonhada, já não sou mais. Bem, então, quem está preparado para a aula? Boa. O pessoal tá animado aqui já. Já dei a minha introdução. Agora, antes de falar sobre o teste de hipóteses, é muito importante você entender o que é a inferência estatística. A inferência estatística é, digamos assim, o guarda-chuva, e o teste de hipóteses é uma parte, né, daquilo ali. Então, eu gosto muito dessa figurinha, que eu criei, por sinal, não está assim muito bonita, que eu ainda estou aprendendo. Mas ele explica o que é a inferência estatística. Eu já ouvi falar que algumas pessoas têm um pouco de medo dessa matéria na faculdade. Eu, particularmente, gostei bastante quando eu tive essa matéria na faculdade. Eu acho que tinha algumas muito piores. Mas, então, essa figurinha ela só mostra assim, uma ideia geral. Então, assim, quando você quer resolver um problema, resolver uma questão, você quer saber informação da população. Que população é essa? É a população brasileira? É a população mundial? Não confunda geográfica com a população de interesse. Se eu estiver analisando, por exemplo, quantos quilômetros por hora um carro, sei lá, Toyota Corolla faz, a minha população de interesse são todos os carros Toyota Corolla. Então, não confunda com a população geográfica. Mas, enfim, aqui, estatisticamente, a gente quer saber a informação da população. Mas, então, vamos supor que eu quero saber uma média. Só que pegar informação dessa população é custoso. E quando eu falo custoso, ele é custoso caro de tempo e de preço. Porque, imagina, eu tenho que ir a cada uma observação coletar dados. Tanto que agora, né, no Brasil, aqui também nos Estados Unidos, é a época do censo, né, onde eles vão na casa de cada pessoa para coletar esses dados, e só é feito a cada 10 anos, justamente porque é um processo muito demorado e muito custoso. Então, que nem aqui também no Brasil. No Brasil, alguns países eu imagino, porque é muita coincidência que está fazendo também. Então, é cada 10 anos que eles fazem. Então, a gente tem uma população de interesse que a gente quer saber uma certa média, mas a gente não vai até eles porque é custoso. Então, a gente quer saber isso. O que a gente faz? A gente tira uma amostra. Claro, tem várias técnicas como tirar amostra, tem um semestre inteiro na faculdade como tirar amostra, não estou entrando em detalhe, mas se você souber tirar a amostra adequada, você vai conseguir tirar uma média da amostra. Então, aqui, você consegue ver meu mouse mexendo? Ver, né? Conseguimos. Então, assim, da amostra, eu vou coletar uma estatística. Então, a estatística, ela é uma informação sobre a amostra. Como um exemplo, eu estou falando aqui de média, eu vou ter a média amostral, é representada pelo X-barra. E com essa estatística X-barra, eu vou fazer uma inferência sobre
o parâmetro da população que eu não sei. Por que eu não sei? Porque é custoso. Então, a informação da população é o parâmetro. A informação da amostra é a estatística. Eu vou usar a estatística para fazer a inferência em relação ao parâmetro. E aqui, no caso, a média populacional é representada pela letra Mi, né, que é esse M grego. Então, estamos todos de boa aqui. Qual é a ideia da inferência estatística? Como é que está o pessoal aí? Até agora a gente não recebeu nenhuma pergunta aqui, não. Eu só quero assim, dar uma introduçãozinha para o pessoal entender, quando eu estou fazendo um teste de hipótese, o que eu estou fazendo, porque eu não gosto assim, teste de hipótese eu uso essa fórmula, mas não é só a fórmula, tem um passo a passo que a gente vai aprender hoje, mas essa é uma introdução. Boa, importante, com certeza. Então é porque eu acho que tem um delayzinho, de repente, mas tem um delayzinho, né? Tá. Então agora eu vou... tudo certo. Agora o pessoal está falando. Ok, porque demora um pouco para chegar aqui no StreamYard. No YouTube é mais rápido. Ele chega lá no YouTube, ele chega mais rápido. Então, o que é o teste de hipótese? Amostrar uma massa de dados. Confere, Luciano Guimarães. Você quer... Vamos voltar aqui. Você quer informação de uma população e você vai tirar uma amostra dessa população. É isso que você faz. Certinho. Ok. Beleza. Então, o que é o teste de hipóteses? O teste de hipóteses é um procedimento onde você vai tomar uma decisão usando dados de uma amostra. Então, a gente vai coletar uma amostra. Lembra, a população é custosa. A gente vai coletar uma amostra. Com essa amostra, a gente vai verificar a suposição que a gente tem de um parâmetro. Então, existe um parâmetro que eu não sei. Por que eu não sei? Porque é custoso. Então, eu vou fazer assim, eu acho que esse parâmetro é X. Então, eu vou coletar a amostra para ver. É X mesmo. Então, essa é a ideia do teste de hipóteses. E essa decisão, que eu falo que aqui tem que tomar uma decisão, essa decisão significa rejeitar ou não a hipótese nula. A gente vai ver o que é uma hipótese nula, vai ver como escrever uma hipótese nula, mas só fique ciente que, no final, a minha resposta, a minha conclusão, vai ser se eu rejeito ou não a hipótese nula. Então, aqui eu queria dar o exemplo da moeda. Vamos supor que eu ganhei um baú cheio de moedas. Porém, a pessoa que me deu esse baú é uma pessoa assim que eu sei que ela é meio metida a negócio de mágica, gosta assim de uns negócios diferentes. E aí eu tô aqui me perguntando, mas nesse baú, essas moedas são de verdade ou elas são aquelas moedas mágicas, que são aquelas viciadas, né? Que para eu brincar com você, fazer uma mágica com você, toda vez que eu jogo, ela só cai para um lado. Eu quero moeda normal, porque eu quero pegar esse dinheiro e gastar. Então, mas vamos fazer um teste. Então, eu vou jogar a moeda uma vez. Joguei a moeda, deu coroa. Daí tudo bem, tinha ali 50% de chance, certo? Eu jogo a moeda a segunda vez, também dá coroa. A terceira vez também dá coroa. E aí, mestre Thiago, o que você está achando dessa moeda aí? Parece que ela tá meio viesada aí, né? Será? Joguei a quarta vez. Rapaz. E joguei a quinta vez. E aí, gente, essa moeda é normal ou ela parece a moeda do juiz de futebol por aqui no Brasil. Pois é, né? Então, o que a gente tem aqui? Quando eu joguei a moeda a primeira vez, eu tinha 50% de chance que desse coroa. Na segunda vez, reduz a metade, né? Cada vez que eu jogo, reduz a metade. Então, eu já teria 25% de dar 2 coroas. Na terceira vez, dar coroa, 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 eu teria uma chance de 12,5%. Na quarta vez, 6,25%. E na quinta, 3%. Ou seja, é possível? É possível jogar uma moeda 5 vezes seguida e dar coroa? É completamente possível, acontece. Acontece quanto? Em 3% das vezes. Mas será que esse 3% não é um número tão pequeno que eu não estou acreditando que essa moeda é normal? Vocês entendem aí o problema? Então, essa questão da moeda,
eu gosto de dar esse exemplo porque ele mostra um teste de hipótese sem eu falar em hipótese. Mas agora eu vou falar em hipótese. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou seguindo 4 passos. No primeiro passo, eu desenhei uma hipótese nula e uma hipótese alternativa, onde a minha hipótese nula é que a moeda é honesta, é uma moeda normal. E a minha hipótese alternativa, ela não é honesta, ela é viciada. Isso que eu quero testar. Eu quero testar essa moeda, ela é viciada? Ela é moeda de mágico? Depois, eu vou selecionar um limite de erro. Quanto de erro que eu estou... que eu aceitaria? Porque na estatística tem isso. Na estatística não existe nada é 100% de certeza. Sempre a gente assume um erro. O que é igual na vida real, né? A gente tem uns erros aí que acontecem na vida real e é uma coisa que a gente quer reduzir. A gente quer um valor pequeno. Então, o que a gente faz? A gente tira uma amostra e faz um teste. Foi isso que eu fiz. Eu peguei uma moeda do baú e comecei a fazer um teste, jogar a moeda. Então, o 4º passo eu vou concluir baseado nas evidências. No meu caso, acho que o mestre Thiago aí concorda comigo, essa chance de 3% é uma chance tão pequena que eu estou achando que essa moeda não é normal, não. Eu estou achando que essa moeda é viciada. Então, eu acabo rejeitando que essa moeda é honesta. O Vinícius ficou com dúvida aqui, ó. Falou, não, toda vez é 50%. Não, Vinícius, mas eu estou falando. Eu jogo a moeda uma vez, é coroa. A segunda vez é coroa. É a chance de sair coroa e coroa. Então, esse 3% é a chance de eu ter jogado a moeda 5 vezes e nas 5 vezes eu tive a coroa. Mais claro agora? É porque tem um delay, né? Então, ele vai responder daqui a 5 minutos. Vai. Então, eu gosto desse exemplo porque eu acho que dá um contexto, mas é claro, agora a gente vai ver o passo a passo como que a gente desenha o teste de hipóteses. E eu também trouxe um outro exemplo que é para a gente aplicar, né? Eu gosto de resolver meus problemas aplicando a um exemplo. Então, eu posso dar continuidade, né? Por favor. Será que eu aguardo perguntas? Tá, então, como eu ensino o teste de hipóteses você resolve em 4 passos. Só vou dar um aviso aqui para a galera. Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat, beleza? A professora responde aqui, tá bom? Beleza. É capaz de eu responder, tipo, uns 5 minutos depois. Tranquilo. Então, o teste de hipóteses é dividido em 4 passos, né? Esse é o jeito que eu resolvo. No primeiro passo, eu vou especificar quais são as minhas hipóteses. Então, assim, é entender o problema e colocar num formato de hipóteses. O segundo passo, eu vou especificar o nível alfa. O terceiro é só aí onde eu vou fazer um cálculo. Até o terceiro passo não tem nem cálculo ainda. Então, eu vou calcular uma coisa chamada p-valor, que eu já vou explicar o que é. E no 4º passo é onde eu vou concluir o meu problema e vou interpretar o resultado, né? Então, vamos lá ao nosso problema. Eu trouxe aqui para vocês o problema da pizzaria. Uma pizzaria afirma que o tempo de entrega delivery é de 30 minutos ou menos em média, mas você acha que é mais do que isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai tirar uma amostra para provar o que você está desconfiado. Então, você pega a amostra, vamos supor, de pizzas que você mesmo pediu, os seus amigos gostam muito dessa pizzaria, então você começa a coletar a informação e você vai realizar um teste de hipóteses. E você analisa 30 entregas, então a sua amostra é de 30. E aí você acha que a média é de 32 minutos, com desvio padrão de 8 minutos. Aqui, nesse problema, você já vê os 4 números que você precisa para calcular um teste de hipóteses. Mas a gente não vai fazer nenhum cálculo até o passo 3, mas só para você entender, você só precisa de 4 números. Os 4 números estão aqui. Então, uma pessoa que não sabe o teste de hipótese, o que ela vai fazer? Eu sabia que a média é mais do que 30 minutos. A média é 32 minutos. Mas a gente tem que lembrar que estatística é diferente de matemática nesse sentido. Matemática, 32 é maior do que 30. Mas estatisticamente falando, a gente pensa em significância. 32 é tão acima de 30 que a gente pode considerar um valor maior, porque a gente tem ali um desvio padrão, né?
Esse desvio Boa. padrão é a nossa variância. Tem uma pergunta? Então... Eu perdi o início, infelizmente, esse vídeo vai ser repetido no canal. É só tá uma dúvida só. Não é pergunta, tá. não. Então, a gente sempre em estatística leva em consideração uma variância ali, né? E aqui a gente tem o desvio padrão, a informação dessa variância, né? Que são 8 minutos. Então, qual é o primeiro passo? Então, agora a gente vai trabalhar os passos e aplicar na pizzaria. O primeiro passo é especificar as hipóteses. A gente sempre vai ter duas hipóteses, onde uma é representada por esse H com zerozinho, e a outra é a chamada hipótese nula, e a hipótese alternativa é representada por HA ou H1, não importa. Eu gosto de A porque a alternativa é com A, mas não importa. E aí, o que significa isso? Esse caso aqui, a alternativa é o que você quer mostrar. Aqui eu quero mostrar que a média da população, o parâmetro, é menor do que um valor. Esse mi com esse zerozinho é o valor que você tem no seu problema. E aí, a hipótese nula, ela é o contrário. Então, você sempre começa da alternativa. Essa é a dica que eu dou. Então, dependendo do seu problema, você pode ter um valor de menor aqui, um valor de maior aqui, ou um valor de diferente aqui. Lembrando que você sempre vai ter o sinal de igual na hipótese nula. Porque, assim, no geral, a hipótese nula significa status quo. É assim, não existe uma mudança. Você tem alguma coisa acontecendo e ela continua acontecendo. E a alternativa é assim, tá? Alguma coisa está diferente agora, ou alguma coisa eu quero provar. No caso da pizzaria, o que é a norma, né, é que a pizzaria entrega em 30 minutos ou menos, mas você quer provar que é mais do que 30 minutos. Então, isso que você quer provar é a sua alternativa, mas a gente vai ver no próximo slide. Além disso, você também tem que dar uma olhadinha se o seu teste ele é unicaudal à esquerda, à direita ou bicaudal. E o que significa isso? Né, na inferência estatística, no teste de hipótese, a gente trabalha com a distribuição Z ou T, que é essa curva normal. E aí, no nosso teste, a gente vai achar um valor aqui que ele pode estar do lado esquerdo da curva, do lado direito ou dos dois lados. E a gente já vai ver aqui no exemplo da nossa pizza. Como que a gente vê isso? Pelo sinal da alternativa. Então, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal de menor, ou seja, esse teste aqui é unicaudal à esquerda, por quê? A setinha está apontando para a esquerda. Aqui a setinha está apontando para a direita, então esse é unicaudal à direita. E esse aqui é o bicaudal, que a gente tem ali os dois lados da cauda da curva. Então é assim que a gente especifica. Não são os três, não. Eu estou te mostrando as três opções que você pode usar. No seu problema, você sempre vai usar uma delas, mas só tem essas três opções, não existe outra. Então, vai ser essa ou essa ou essa. Boa, a gente teve aqui duas perguntas. Ó. O Jorge Leone perguntou: essa é a mesma lógica utilizada nas eleições para saber quem vai ganhar? Eu não sei responder. Como assim nas eleições? Eu acho que não fazem Eu teste. acho que ele tá perguntando se é utilizado o teste de hipótese nas eleições para ver quem vai ganhar ou não. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido que ele perguntou. Você pode me dar um ok aí se é isso mesmo, ô Jorge, por favor. Eu nunca trabalhei com resultado de eleições ou predição, mas eu chutaria que seria o intervalo de confiança mais do que teste de hipóteses. Intervalo de confiança também é uma outra matéria dentro de inferência estatística. Sabe, ali quando o William Bonner fala com 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, isso aí é intervalo de confiança. Tá? Eleições é um pouco polêmico, né? Por conta da amostragem que é realizada, enfim, né? Que é não probabilística, mas enfim, a ideia de intervalo de confiança é essa que a professora falou, com certeza. Ó, o Kleber perguntou, mas tem que ter cuidado para não ter uma interpretação do erro tipo 2 equivocada, não é? E o poder do teste. Acho que ele adiantou um pouquinho a ideia.
Kleber, você adiantou um pouquinho a ideia. Na verdade, porque isso aqui é só uma introdução ao teste de hipótese, só o que eu quero fazer é trazer do primeiro passo até o último como resolver, sem entrar em muitos detalhes. Eu vou falar brevemente sobre o tipo 1, mas eu não estou falando especificamente sobre os 2 tipos de erro aqui, tá? Então, é porque se eu fosse assim, passo 1, explicar detalhadamente a curva Z, a curva T, eu nunca ia chegar nem no passo 2. Então, então tá, vamos ver o passo 1 no problema. Não, mas está excelente, está bem didático, está maravilha. Que bom. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou determinar a minha hipótese alternativa. É o que eu quero testar. Eu quero testar que essa pizzaria tem uma média maior do que 30. Então, para o meu problema, é exatamente essas hipóteses que eu vou usar. E aí, a nula, ela é o oposto. Lembrando que a nula e a alternativa, ela tem que cobrir todas as possibilidades. Se uma é maior que 30, a outra tem que ser menor ou igual a 30. E aí não tem uma outra alternativa. E aí, como a alternativa aqui é uma setinha apontando para a direita, eu sei que o meu teste é unicaudal à direita. Mas para que eu quero saber disso? Aguenta aí que a gente vai ver no passo 3. Isso aqui é só uma informação, salva aí nos favoritos, que no passo 3 a gente vai ver para que a gente vai usar isso. Então, se o pessoal tiver pergunta, pode colocar aí, que aí eu vou Belezinha. ver o delay. Então, vamos para o passo 2, que é especificar o nível de significância. Se você estiver estudando inferência estatística e tiver ali um problema escrito na sua frente, ali está resolvendo uma questão, o nível de significância, que é também conhecido como alfa, ele já é dado para você. Então, você não precisa se preocupar com isso. Você tem ali alfa igual a um valor. Tá bom. Porém, se você estiver coletando dados, esse alfa é um valor que você vai determinar. O alfa, ele não é calculado. Ele é um valor que você escolhe. Mas o que é o alfa? Então, primeiro, primeiro porque está na ordem, né? Mas a resposta está aqui. Os valores usados para alfa geralmente são 1%, 5% ou 10%. Você pode ver outros valores, mas esses são os mais comuns. Eu diria que mais comum ainda, 5%. E o alfa, ele é o erro tipo 1. Que eu comentei aqui com o nosso amigo Kleber, né, que eu não vou entrar em detalhes do que é o erro tipo 1 ou tipo 2, mas o erro tipo 1, ele é a probabilidade de você rejeitar uma hipótese nula quando ela é verdadeira. Tem alguma pergunta aí? Eu vi pipocando Não, aqui. o pessoal tá rasgando elogios aqui, ó. Essa aula vale ouro, obrigado por disponibilizar o tempo, compartilhar conhecimento. Claro. Está incrível a live, parabéns. Tá que bom que vocês bem estão massa. Eu espero que vocês Legal. anotem e consigam entender Boa. E resolver aí os problemas de vocês. Então, assim, o alfa, ele é o erro tipo 1. Por ser um erro, ele é um valor que deve ser pequeno, certo? Por isso que maior do que 10 eu diria, muito difícil, até impossível de você encontrar. Talvez você esteja estudando alguma coisa que aceite um erro de 15%, eu já acho acima de 10 um erro muito grande. Então, ele é um valor que você vai determinar, que é a probabilidade de você rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira. Como eu falei, em estatística nada é 100%. Você sempre tem que contabilizar por um errinho que acontece, que possa acontecer, mas, claro, especificando ele. Então, o que seria isso no nosso problema? Então, vamos definir aqui o nosso alfa de 5%. E o que seria, né, com esse negócio de rejeitar a hipótese quando ela é verdadeira, seria que existe uma possibilidade de até 5% que eu vou erroneamente rejeitar a afirmação da pizzaria de que a média de entrega deles é menor que 30 minutos. Ou seja, eles entregam em 30 minutos ou menos, mas eu vou concluir erroneamente que eles demoram mais do que isso. Então, eu estou ali assumindo que existe um 5% chance de erro, até 5%, de que eles demoram mais, enquanto, na verdade, eles não demoram. É algum erro do próprio teste, né? Então, esse é o valor que nós vamos assumir aqui. Por exemplo, pode ser até um erro do... Se você perguntou, por exemplo, se você foi fazer consultoria, né? E aí a pizzaria te falou, né? Ah, não, a gente demora em média 30 minutos, né? Eles mesmos disseram algo que não era verdade, né? Vamos dizer assim, né? E quando você está considerando isso, certo? Beleza? Então,
Eu estou considerando que o que eles afirmam é verdade, Isso, né? isso. Essa é a hipótese Exatamente. nula. Isso. Mas o erro seria que eu vou concluir que eles demoram mais do que 30, mas na verdade Exatamente. eles não demoram. Então, coitado. Isso. É. Eu vou estar meio Exatamente. que sacaneando os caras ali sem querer. Mas, como eu falei, existe Sim. erro na vida, né? Nós Sim. cometemos erros e na estatística também. Beleza. Mas a gente só tem que estar ciente desse erro e esclarecer, como aqui eu falei, tá? Estou definindo 5%. Então, o nosso terceiro passo é quando a gente calcula o p-valor. Então, aqui, essa é a hora que a gente faz um cálculo, tá? Até que, enfim, envolver uma estatística. Mas p-valor, o que é isso? O p-valor é a probabilidade de que a estatística do teste tem um valor extremo em relação ao valor observado quando a hipótese nula é verdadeira. Tá, frase muito bonita, mas vamos ver aí que informações que a gente tira dessa frase. Primeiro, o p-valor é uma probabilidade. Ou seja, quando você está calculando o seu p-valor, você vai achar um valor entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%. Né? Eu estou afirmando isso porque sempre acontece ali de um aluno achar um valor de -3. Achou negativo já não é probabilidade, pessoal. Probabilidade é entre 0 e 1. Então, achou negativo, você fez alguma conta errada, achou maior do que 1, acha aí 27. Não, alguma coisa está errada. O segundo ponto aqui do p-valor é a probabilidade de um valor extremo. E o que você pensa? Para eu achar um valor que é extremo, a probabilidade disso acontecer é pequena, certo? Por isso que o valor é extremo. Então, normalmente, o p-valor, ele vai ser um valor pequeno, um percentual pequeno. Então, se você estiver calculando ali, você achou um p-valor de 93%, tá, pode ser que seja realmente o p-valor, mas existe uma grande chance de você ter feito alguma continha errada. O p-valor, ele geralmente é um valor mais baixo, justamente por ele ser a probabilidade no valor extremo. Tá? E aí, como que você calcula esse p-valor? Como eu falei, é uma probabilidade. Então, aqui a gente tem esse P, né? Essa aqui é a distribuição T, ser maior do que um valor Tzinho aqui. Então, vamos agora voltar. Lembra que eu falei para vocês salvarem nos favoritos que o nosso teste aqui, ele é unilateral à direita, porque tinha um sinal de maior, e esse sinal, ele vai agora entrar aqui. Então, tem aluno que confunde também, porque aqui você pode ter sinal de maior ou sinal de menor. E aí o aluno está calculando o p-valor, ele não se liga no sinal que vai lá. O sinal que vai aqui é exatamente o mesmo sinal que está na sua hipótese alternativa. Isso tá bom? Uma excelente dica. A gente tem uma dúvida aqui, ó. Ah, tá bom. O 5% do alfa é em relação ao tempo médio de 30 minutos? Então, 32 minutos está dentro? Então, o 5% do alfa voltando aqui, deixa eu só voltar aqui para falar o que eu estou falando. Mostrar do que eu estou falando. O 5% seria um erro em relação ao tempo de entrega verdadeiro da pizzaria. O que acontece? A pizzaria, ela fala que o tempo de entrega dela, em média, é de 30 minutos ou menos. Idealmente, o que eu faria? Eu iria ver a base de dados, né, da pizzaria e ver cada entrega que eles têm. Mas eu não trabalho na pizzaria, eu não sei, esse seria o valor da população. Aí então, você atribui uma confiança, né, ao que eles te disseram, né? É mais ou menos assim. Mas assim, nesse exemplo aqui, eu estou desconfiado deles, porque toda vez que eu peço a pizza, não é mais do que 30. Então, eu resolvi tirar minha amostra, ligando para uns amigos e perguntando o valor deles. Então, eu tenho aqui uma amostra de 30. Nessa amostra de 30, eu achei um valor de 32. Então, mas assim, independente do valor da minha amostra, o meu alfa é 5%. Ou seja, qualquer amostra que eu for tirar, eu vou estar já ciente de que existe um erro, que eu vou concluir erroneamente, sabe? Então, não tem nada a ver com 32. Eu poderia ter achado 28, eu poderia ter achado exatamente 30, eu poderia ter achado 45. De qualquer forma, eu defini esse alfa por enquanto.
Eu vou usar esse alfa depois de novo. Esse alfa ele é importante para ser usado depois. Boa. Eu acho, espero que tenha ficado claro, depois confirma aí. Beleza, Pedro? Dá um ok aí se você entendeu. Pode prosseguir aí, eu vou... Tá, ok. Então, a gente viu... então, aí eu parei aqui no T, né? Esse T aqui é o único cálculo que eu preciso fazer no teste de hipóteses. Lembra que eu falei no começo que eu preciso de 4 valores só para colocar numa fórmula? Os 4 valores são a média da amostra, esse mi com esse zerinho, ele é o valor da hipótese nula. Aliás, hipótese nula e alternativa, elas têm o mesmo valor. Esse S aqui, ele é o desvio padrão, e essa raiz de N o N é o número da amostra. Então, eu só vou botar o número da amostra aqui e tirar a raiz quadrada. Então, o que vai acontecer? Eu vou substituir todos os números aqui e vou achar um valor que é o valor T, que é o teste, a estatística do teste. E aí, esse valor de T é o que eu vou calcular a probabilidade. Então, primeiro eu vou calcular um valor T para achar a probabilidade, que é o P-valor. Então, vamos fazer isso no problema. Aqui é o lembrete, né? Então, aqui nós temos os 4 valores, nós temos a média da amostra. A média da amostra são os 32 minutos. A hipótese é de 30, a média da hipótese, é o meu valor da minha hipótese. Aqui é a média, é o desvio padrão, e aqui é o meu N, que é o tamanho amostral. Substituo tudo na fórmula e eu acho o T de 1,37. Então, como eu falei, depois que eu achei esse T, eu vou substituir aqui nessa probabilidade da distribuição T ser maior, lembrando que esse maior veio da hipótese alternativa, do que 1,37. E aí, esse passo é meio que eu pulei, né? Como é que eu acho igual a 0,09, mas essa probabilidade aqui é da probabilidade da distribuição T de student, que você pode achar em tabelinha, você pode achar no Excel, você pode achar em calculadora, essas calculadoras, como é que fala? Gráficas. Científica. Científica. Tem na científica? Agora eu não tenho certeza. P-valor tem. Não, P-valor? Não sei. Agora eu fiquei na dúvida também. Só fazendo a conta mesmo, é verdade. Não tem não. Calculadora chique. Então, podemos achar, como eu falei, Excel, R, softwares de estatística, tem vários lugares de achar. E no final desse problema que a gente está resolvendo da pizza, eu guardei um outro exemplinho para fazer usando um programa. Aqui vou dar um spoiler. Vamos usar o R. Então, opa, vamos voltar maravilha. aqui. O pessoal nem gosta. Para o pessoal que gosta de R aí. Mas então, eu estou pulando esse passo aqui, mas tem várias formas de você achar. O Pedro falou ok. Meu irmão falou que ele entendeu, beleza. Ótimo, show de bola. ótimo. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei os dados do meu problema, não os dados, as informações, né? Os dados numéricos do meu problema, achei um valor T e achei que a probabilidade da distribuição T ser maior que ele é de 0,09. E o que é esse 0,09? É o P-valor. Então, calculei. Terceiro passo está resolvido. Agora, o quarto passo, eu vou concluir e interpretar o resultado. O que a gente fez? No primeiro passo, a gente escreveu, né, organizou direitinho quais são as nossas hipóteses. O segundo passo, a gente achou um alfa, que é uma probabilidade e é um valor pequeno, porque é uma probabilidade de erro. O terceiro passo, a gente achou o P-valor, que é uma probabilidade de um valor extremo, que também é uma probabilidade, também é um valor pequeno. Tá vendo um padrão aqui? O que eu vou fazer agora é comparar o P-valor com um alfa. Por isso que eu tenho esse passo 2 e esse passo 3, porque esses dois números agora, no passo 4, eles vão ser comparados. Então, eu vou tomar uma decisão. Qual é a minha decisão? Eu vou rejeitar a hipótese nula se o P-valor for menor do que alfa.
ou não vou rejeitar a nula se o p-valor for maior ou igual a alfa. Eu já ouvi falar que algumas pessoas dizem rejeitar e aceitar. Por favor, se você está fazendo alguma coisa de estatística, não use a palavra aceitar, porque está errada, e você usa não rejeita. E aí você conclui e interpreta os resultados. Primeiro você tem que ver se você rejeita ou não. Vamos ver aqui no nosso problema da pizza. Temos deixa eu ver, alguma pergunta? Ainda não. Eu estou voltando aqui. Não, o Jorge perguntou 5% é a margem de erro? Não, no teste de hipótese, a gente não trabalha com a margem de erro. A margem de erro a gente usa no intervalo de confiança. Então, tem. Quer dizer, deixa eu pensar. Ele é o erro do... eu acho que eu não posso chamar de margem de erro. Mas poderia ser... O alfa é um nível de significância. Não é margem de erro. Não é margem de erro, não. Não tem. Não, é porque eu estou vendo aqui... 1 menos alfa é o nível de confiança. O quanto você confia, por exemplo, que aquela pizzaria te falou aquele resultado, aquele valor certo, né? Dos 30. Eu só estou vendo aqui a pergunta... não é uma pergunta, na verdade, o comentário do Marcos Henrique. O Marco perguntou aqui. Vamos lá. Exatamente está sendo utilizada a distribuição T de Student por causa de não termos a população completa. Nos casos em que conhecemos os parâmetros da população, utiliza-se a normal padrão. Então, é exatamente isso. O que eu fiz? Eu quero saber, foi o meu primeiro slide, não sei se você chegou aqui atrasado, eu quero saber o valor da população, eu não tenho. Eu coleto uma amostra. Eu tirei a média da amostra e o desvio padrão da amostra. Por isso, eu uso o T de Student. Se eu tivesse tudo da população, aliás, se eu tivesse tudo da população, eu nem precisava estimar nada, mas sim, quando você tem o desvio padrão da população, ou se você estiver calculando proporção. Se você estiver calculando proporção também, você usa o Z. Ok? Isso. Só para tentar dar uma colaborada também, nessa ideia de você usar o T e o Z, né? Ela está muito associada ao tamanho da amostra, né? Porque se você... A T, ela é mais gordinha, né? Ela é meio tanajura, então ela dá maior probabilidade para eventos raros, né? Então, quando você tem uma amostra pequena, é melhor você usar uma distribuição T, por exemplo, que aí você encorpa mais a probabilidade de ter eventos raros, né? Porque a amostra é pequena, certo? Exatamente, esse é um bom ponto. Eu falhei em tranquilo, isso. Não, só para contribuir aqui. Quando você tem o tamanho da amostra maior do que 30, pelo teorema central do limite, você já pode assumir que a sua distribuição ela é bem próxima à normal. Então, nosso magic number, né? O magic number da estatística, o famoso TCL, maior que 30. Boa. No meu caso, aqui, eu tenho 30 no meu problema, né? Então, eu estou ali naquela linha fina ali entre o T e o Z, vamos para o lado mais seguro, vamos usar o T. Beleza. Agora, se eu tivesse 200... O Nelson, essas explicações do alfa e p-valor tornam os conceitos mais fáceis de assimilar. Maravilha, show de bola. Se você conseguiu assimilar, parabéns a você, Nelson. Show de bola. O Breno brincou aqui, desrejeitar. Eu estava respondendo ele. Eu acho que desrejeitar é melhor do que aceitar, mas, por favor, não use aceitar. Eu até tenho uma aula sobre... Claro, eu não incluí aqui, porque aqui é uma mini aula, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo no YouTube falando por que nós não aceitamos a hipótese nula. É bem interessante. Nossa. Boa ideia, eu vou anotar aqui no meu caderninho de aulas. Então, agora que a gente aprendeu como que a gente conclui, vamos aplicar no nosso problema. Então, vamos ver aqui no problema da pizza. Eu achei o meu p-valor 0,09. E o meu alfa era 5%, lembra? Então, o que eu vejo aqui? O p-valor, ele é maior do que alfa. A nossa decisão aqui é essa aqui, ó. A gente não rejeita. Mas a gente não rejeita o quê? A hipótese nula. Qual era a hipótese nula mesmo? Eu não lembro. Eu coloquei aqui, ó, é uma colinha, para você lembrar. Então, eu não posso rejeitar essa informação. Então, o que está acontecendo aqui? A pizzaria, ela tinha uma afirmação.
certo? Que eles entregam em menos de 30 minutos em média, ou igual. Mas eu acho que é mais. Então, eu estou fazendo de tudo para provar que é mais. Só que eu não posso rejeitar a nula. Então, isso aqui pode ser verdade. Não estou falando que é verdade, mas eu estou falando que eu não tenho evidências para rejeitar. Então, como que a gente conclui em palavras bonitinhas da estatística? Nós não temos evidências suficientes para rejeitar a hipótese nula. Logo, a gente pode concluir que a afirmação da pizzaria de entrega em 30 minutos ou menos está certa. Ou seja, primeiro de tudo, eu estava sendo chata, querendo brigar com a pizzaria, que eles nem têm culpa, coitados. E segundo, que mesmo eu tendo achado uma média de 32, porque eu tenho uma variância ali, um desvio padrão, ele não é estatisticamente significante, ele não é estatisticamente maior do que 30. Boa. Então, com isso, eu termino, eu encerro a minha explicação dos meus 4 passos do teste de hipóteses. E, se todo mundo estiver pronto, eu vou mostrar aqui como fazer um outro problema no R. Boa. O Nuno só comentou aqui, ó, esta live está boa, sala de aula animada, valendo a pena estar aqui, reaprendendo conceitos e melhorando embasamento. Parabéns, show de bola. Maravilha. Ai, obrigada. Maravilha. Partiu o R, então? Top. Partiu. Olha só, eu estou vendo aqui que são quase 4 horas, a gente pode passar a live de 1 hora, caso precise. Fica à vontade, fica à vontade. É porque eu preparei a live para falar em 1 hora, só que eu esqueci que no começo eu falei Não, tranquilidade. A gente não tem live depois, não. Fica tranquilo. Então, assim, antes de eu abrir o R aqui, o R que eu vou usar é o RStudio, que é esse que eu uso. Eu vou explicar qual é o problema. Na verdade, se você já é familiar com o meu conteúdo e o meu canal do YouTube, você já deve ter visto esse problema, porque eu já ensinei como resolver esse problema usando o Excel, no meu mini curso de análise de dados no Excel. Qual é o problema? Uma lei aqui nos Estados Unidos, já tem uns anos, entrou em vigor, onde os restaurantes devem informar a quantidade de calorias de seus produtos. Dado essa nova lei, agora todo lugar que a gente vai, aqui eu botei o exemplo, né, esse é um caso da Starbucks, você consegue ver, né, o número de calorias que um simples café tem. Olha só, é uma refeição, né? Então, uma nutricionista resolveu analisar se quando as pessoas veem as calorias de um produto, elas passam a consumir menos calorias. Então, esse é um problema assim de nutrição e um pouco de comportamento humano, né? Então, assim, você está acostumado ali a tomar o seu café de 600 calorias e aí um dia você descobre que ele tem 600 calorias, você continua tomando, você fala, peraí, acho que eu vou tomar o café preto, né, normal. Então, o que a nutricionista fez? Para analisar se isso está acontecendo, ela tem que coletar dados, né? Então, a nutricionista coletou dados de 40 clientes da Starbucks com a média de calorias consumidas antes e depois da lei ter entrado em vigor. Então, aqui nos Estados Unidos existe o cartãozinho da Starbucks, né, onde eles coletam os dados dos clientes. Então, ela analisou uma data antes da lei entrar em vigor, onde as pessoas não sabiam as calorias, e uma data após. Então, são os mesmos 40 clientes, só que antes e depois. Esse tipo de teste, esse tipo de análise, a gente chama de teste de amostras pareadas, amostras impares. Amostras porque você tirou uma amostra de 40 clientes e pareadas porque você está impar. Então, para cada cliente, você tem 2 valores. Você não pode trocar uma coluna tirar de ordem, por exemplo, que você vai estragar tudo ali. Então, aqui é a nossa pergunta, né? Nós queremos saber se o fato de saber a informação calórica dos produtos faz com que as pessoas consumam menos calorias. E eles querem saber o nível de significância de 5%. Opa, eles já estão aqui me dando o alfa. O alfa é 5%, então nem preciso me preocupar com isso. Eles querem um errinho de 5% ali, tá ok. Então, tá ok. Deixa eu ver, tem alguma pergunta aí? Hipoteticamente, temos a chance do servidor do YouTube estar em Marte, isso justifica a demora das perguntas. Nada, é Nunca normal. se sabe. Tem um delayzinho aqui do StreamYard, que é onde a gente está transmitindo, para o YouTube, aí dá uns delayzinhos aí de 2 minutinhos.
Beleza. Então, vamos fazer o teste de hipóteses. Como eu falei, esse teste de hipóteses, né, o jeito que eu faço são em 4 passos, eu acho que é o jeito mais assim didático de entender, e você só faz cálculos em um deles. Então, a gente vai estar aqui escrevendo códigos e sintaxes no R? Não, a gente vai escrever um negocinho só. Mas a gente tem que entender, é um teste mais conceitual. Então, primeiro você tem que desenvolver suas hipóteses, né? O segundo passo, o alfa já foi dado, nem precisa se preocupar. Então, aí a gente vai para o p-valor, no R. Então, primeiro a gente vai desenhar as hipóteses, o passo 1. O que a gente quer saber? A gente quer testar o que a gente escreve na alternativa, que a média de calorias consumidas antes é maior do que depois. A nutricionista está achando que quando as pessoas veem o número de calorias, elas vão consumir menos. É isso que ela quer testar. Então, na nula, você bota o sinal oposto com o igual. De novo, o igual sempre vai na hipótese nula. Só que no teste de hipóteses, na estatística, esse formato ele não é um formato legal. Do lado direito, você sempre tem um número. Então, você só reescreve, você só passa esse depois para cá, só para ficar nesse formatinho aqui e acabou ficando um 0, né? Porque você diminui aqui, é maior que 0. E uma outra forma de escrever também, como eles são amostras pareadas, seria a média da diferença é maior do que 0. Então, na verdade, é isso aqui que a gente quer testar. E é esse teste aqui, a gente vê na alternativa que está apontando para a direita, então ele é unilateral à direita. Lembra disso, porque a gente precisa escrever isso lá no R. O passo 2 é achar o alfa, que a gente achou no problema, não precisa calcular nada, está ali 5%, 0,05. O passo 3, a gente vai fazer o teste estatístico e calcular o p-valor. Então tá, agora é a hora que a gente mexe com algum programa, né? Então, vamos agora para o R. Eu vou ter que só sair daqui. Ah, o R está aberto aqui. Eu esqueci que eu estou compartilhando toda a minha tela. Então, eu já tenho... O meu R já estava aberto aqui, limpinho, vazio, sem as 300 abas. E eu tenho aqui um bloco de notas aqui, que eu já tenho todas as informações. Na verdade, já está até no formato de dados. Então, assim, eu nem sei ainda a média da informação. Eu tenho todos os dados. Quanto de calorias as pessoas estavam consumindo em média, antes e depois. Então, aqui no R, né, para quem não está não é familiar com o RStudio, você nomeia a sua variável igual a um C, abre parênteses. Dentro desse parênteses, você coloca os seus dados em ordem. Nesse caso, como é uma amostra pareadas, a ordem é importante. Então, é só botar isso, dar um Enter, o R já entendeu. Essa aqui é uma coluna. Então, agora vamos para a segunda coluna. A minha segunda coluna, deixa eu copiar de novo, porque eu coloquei o nome de depois. E aqui são os dados. Então, agora eu vou fazer o teste. Eu até coloquei aqui, né, a formulinha do teste, mas eu vou mostrar. O R, você usa o RStudio? Uso o RStudio. Aí no Brasil vocês usam em português ou ele é em inglês também? Eu uso em inglês. Porque agora que eu percebi que o meu é em inglês, mas eu não. Então a minha fórmula vai ser em inglês, mas eu não sei se... Não, tranquilo, não tem em português, não, é em inglês mesmo. Ok. Então, você vai ver dessa forma, você pode escrever a mesma sintaxe, né, que eu estou usando. Então, a gente sabe que a gente vai usar o teste T, certo? Porque as informações todas que eu tenho são da amostra, e aqui eu tenho 40, talvez eu até poderia usar o teorema central do limite e afirmar que é uma distribuição normal, mas vamos manter aqui no T. Então, eu quero testar a minha variável antes, a minha variável depois, aqui é uma vírgula, aí eu vou colocar esse comandozinho, paired. Eu repeti aqui algumas vezes que a minha amostra ela é pareada. Então, eu tenho que dizer isso para o R, né? Que a ordem é importante. Então, paired
vai ser igual a true, né, que é verdadeiro. Eu estou dizendo pareada, sim, é verdadeira. Ou seja, essa amostra é pareada. E aqui eu vou colocar qual é o lado da minha alternativa. Lembra que eu falei que é importante saber? Não, é só uma contribuição, se fizer Claro. sentido. Paired igual a true, no caso da pareada, porque, por exemplo, você está vendo antes e depois, que são os mesmos indivíduos, né? Então, eles são dependentes, não é isso? Exatamente. Então, eles têm essa dependência e você usa o teste pareado, não é isso? A sua contribuição está excelente. Você está exatamente vendo na quebra-cabeça aquela pecinha que eu esquecia. Você falou uma palavra-chave. Elas são amostras dependentes. Eu esqueci disso. Algumas pessoas elas não conhecem como amostras pareadas, elas conhecem como dependentes. Beleza. Então, ótima contribuição aí. Obrigada. Não, é que eu acho que fica mais intuitivo, talvez, né, do pessoal entender um pouco melhor por que é pareado. Pode pensar em pareado, mas o que é pareado, né? Beleza. Exatamente. Então, é porque eu tenho aqui indivíduo 1, antes e depois. Indivíduo 2, antes e depois. Eu quero saber se aquele indivíduo há uma diferença. Então, eu vou colocar aqui a alternativa e aqui no R, nesse aspas, eu vou escrever, na verdade, qual é o sinal da alternativa. Nos slides eu falei o conceito de unilateral à direita, unilateral à esquerda, bilateral, mas aqui ele usa, na verdade, o sinal. Esse sinal de maior, aqui a gente tem um sinal de maior na alternativa, lembra? Aqui, ó. Esse sinal de maior, em inglês, é greater. Então, a gente vai escrever aqui greater. E enter. Pronto, o seu teste está feito, agora é só achar o seu p-valor e concluir. Então, olha só, aqui eu tenho o teste, a estatística do teste T. Esse foi, quando a gente achou da pizza, era 1, alguma coisa. Aqui é 6,77. Aqui são os graus de liberdade, para quem é familiar com esse teste, você já ouviu falar nos graus de liberdade, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque o que me interessa, na verdade, é o p-valor. O p-valor, ele é 2,15, menos 0,8, o que é esse E? Se você nunca viu esse E num programa antes, se você nunca usou o R antes, os softwares estatísticos, até o Excel mesmo, esse E significa 10 elevado a. Então, esse número aqui é 2,154 vezes 10 elevado a menos 8. Ou seja, esse número é 0,0000002,154. Então, é um valor extremamente pequeno. E aí, eu tenho aqui a confirmação. A hipótese alternativa está mostrando que a diferença é maior do que zero. Tá, sim. Essa aqui é a minha alternativa, tá vendo? Então, vamos voltar lá. Eu só queria o p-valor. Então, eu calculei o p-valor. Tá aí. Esse 2,15 vezes 10 elevado a menos 8. E aí, o que eu vejo aqui? O p-valor ele é extremamente pequeno. Ele é menor do que alfa. Então, a gente pode rejeitar a hipótese nula. Esse caso aqui é o contrário da pizza. Na pizza, a gente não rejeitou. Então, eu trouxe esse exemplo de propósito. Um não rejeitar, outro rejeitar. Então, a gente vê todas as opções. Então, a gente rejeita isso. Ou seja, a gente pode afirmar que a alternativa está ok. A gente conclui que a diferença das médias é maior que zero. Ou seja, as pessoas estavam realmente consumindo mais calorias antes do que agora que elas conseguem ver o número de calorias. Boa. Então, essa é como você faz um teste de hipóteses. Agora eu terminei minha aula. Difícil, né, fazer no R. Olha, é difícil, tem que programar tanto. Gente, é uma linha. Foi porque eu falei, porque assim, o teste, ele não é uma coisa que você programa, ele é um teste assim, conceitual, ele é uma coisa mais intuitiva. Essa parte de hipótese nula e alternativa, não existe programa que possa decidir por você. Essa é a parte humana, né? Essa é onde o computador não pode substituir ainda. Então, essa é a parte que você tem que se andar. Não adianta você, eu tenho todos esses dados, vou jogar aqui no Python e calcular o teste de hipóteses. Não, você tem que fazer o passo 1, o 2 e o 4 é por você.
Até onde eu sei, né? De repente o Python lá tem um pacote que resolve tudo, eu acho que não. Então, eu concluí aqui a minha aula, eu vou esperar os 5 minutinhos de delay, enquanto o pessoal... Boa, sensacional, muito bom, muito didático. E aí, agora é a parte do jabá. Maravilha. Manda para mim os links aí, para mandar para a galera, por favor. Já vou escrever aqui. Eu estou vendo, parabéns pela aula, obrigada, André. Olha aí, o mais legal dessa parte é o raciocínio, parabéns pela aula, maravilha. Então... Que é quando a gente faz a diferença, né? Que a máquina não vai substituir a gente. Exatamente. Os fundamentos, né? A importância dos fundamentos. Exatamente. Então, eu... Boa, deixa eu pegar aqui. Tá, ok. Então, pessoal, eu comentei no começo da live, eu não sei se... Quantas pessoas a gente tem aqui na live? Você consegue ver? 55. Que legal! Muito massa. Já chegou, a gente estava com 63 aqui. Deu no pico, foi muito bom. Parabéns. Que bom. Então, eu comentei no comecinho, né, da live que eu criei o meu canal no YouTube há um mês. Na verdade, eu postei o primeiro vídeo lá há um mês atrás. E então, eu não tenho muita coisa ainda, eu acho que eu tenho uns 10 vídeos. Mas eu tô colocando, eu fiz uma meta comigo mesma de ter vídeo novo toda terça e sexta. Então, teve um vídeo novo ontem, vai ter um outro na sexta-feira. Que legal. Marca a gente lá no StatDev para a gente divulgar teu trabalho também. Aí, ó, Cristiane Máximo, muito boa didática, parabéns, obrigado. Que bom que vocês gostaram. Anderson Oliveira, parabéns pela aula, excelente. Obrigada. Maravilha. E aí, quando você postar lá, você marca a gente lá no StatDados, que a gente divulga teus vídeos também. Fica à vontade. Beleza? E aí eu tenho o meu Instagram também. O meu Instagram eu abri há um mês e meio. Então, na verdade, antes mesmo de ter coragem de gravar vídeo, eu resolvi colocar algum conteúdo. Eu tinha um Instagram pessoal, eu tinha foto ali, amigos, tal, era privado. Eu resolvi abrir e, na verdade, eu abri quando eu estava... Olha aí, já ganhou mais um inscrito aí, o Maurílio. Excelente live, sua didática é ótima. Correr para me inscrever. Obrigada. Se você tiver Instagram, claro, no Instagram eu não Luciano tenho... também já se inscreveu. Massa. Obrigada, Samara. Samara. Não sou da área de estatística em geral, sou da área de agronomia, estudar experimentos agronômicos, né? Reconheço que você é uma das professoras mais didáticas que assisti. Muito bom. Que massa. Alex. Legal. Parabéns, muito didática. Na prova de bioestatística. Ana Clara, depois você me manda uma mensagem dizendo que você entrou na prova. Eu espero que você tire 10. Então, se você gosta de vídeos e aulas, YouTube, se você quer aprender um conceitinho rápido, eu divido uns posts. Também tem um pouquinho da minha parte pessoal, minha vida pessoal, mas eu falo das minhas aulas, eu falo alguns conceitos de estatística. Por exemplo, essa imagem que eu mostrei no começo sobre a introdução, o que é uma inferência estatística, é um post que eu criei para o meu Instagram. Boa. Então, se você curte, me encontra lá, eu vou adorar ter vocês lá. Muito boa aula, os exemplos aplicados que usou foram cruciais para o entendimento dos fundamentos. Gostaria que todos os acadêmicos fossem como você. Excelente. Obrigada, Pedro. Obrigada, Jorge. Sensacional. Então, só dar 2 recados aqui para a galera também, que a gente vai gerar, né, certificados aqui da live da professora Fernanda, né? Okay. Então, quem quiser o certificado, é só colocar o nome e e-mail aí, por gentileza, que a gente vai enviar em seguida para vocês, né? E também a gente vai fazer um certificado aí para a professora Fernanda, claro, de ter feito na live aqui na comunidade estatística. Maravilha. E um segundo recado é que a gente vai abrir a 10ª turma da comunidade de estatística agora, dia 12, né? E quem quiser fazer parte dela, né, já pode entrar na lista de espera, tá? Que você vai ser avisado aí no dia 12, beleza? Então, queria agradecer mais uma vez, sensacional, né? Gostei muito, a didática realmente é muito boa, né? Vou assistir também as aulas lá do seu canal, né? Maravilha, sempre gosto aí de aprender, né? Com outros professores, enfim, é muito massa. E vamos ver aí para o futuro se a gente faz alguma coisa junto também. Vamos ver.
Opa, eu que Belezinha? agradeço. Opa, Muito obrigada por me dar essa oportunidade de estar aqui ensinando para os seus alunos. Você tem um currículo, então, que se você fosse falar, você precisava de 1000 slides, né? Eu fiz tudo o meu currículo. nada que isso. E né, você tem muita experiência e você tem o seu canal muito grande. Como eu falei, o meu canal tem 1 mês com 300 seguidores. Então, eu agradeço muito a oportunidade. Eu espero, né? Eu vi que o pessoal curtiu. Eu espero mesmo que o pessoal aproveite desse conteúdo, aplique nas provas, tire 10. E é isso. Até uma próxima vez. Obrigado. Maravilha, fico feliz e lisonjeado aí. Obrigado mais uma vez e vamos conversando aí. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente.